Você acompanha hoje aqui no Cidade Livre. Polícia Federal prende suspeitos de contrabando de cigarros. Ministério Público Estadual cumpre mandado de prisão em Vitória do Xingu. E FPA apresenta plano de desenvolvimento institucional. Coach ganha o mercado altamirense e se torna ramo mais promissor na atualidade. Atenção estudantes, já começou o período de isenção do Enem 2018. E sacerdotes do Xingu renovarão seus votos na missa do Crisma. O JCL já está no ar. Boa tarde. 2 pessoas foram presas e mais de 2.000 carteiras de cigarro apreendidas durante uma ação da Polícia Federal. O produto seria contrabandeado. A prisão aconteceu aqui na Rua da Peixaria, no momento em que o produto contrabandeado seria repassado para Itales Bezerra, de 20 anos, que distribuiria os cigarros no comércio local. O fornecedor, Raimundo Maia Leão, transportava, além dos cigarros, munições de revólver calibre 38. Segundo a Polícia Federal, foram apreendidos R$ 1.600 em dinheiro, 2.500 carteiras de cigarros distribuídos em 500 maços e 30 munições. Nós da Polícia Federal flagramos um indivíduo no seu veículo entregando umas caixas de cigarros possivelmente contrabandeados para outro indivíduo na residência desse segundo. E aí realizamos a abordagem. Com o indivíduo que estava entregando, havia 2 caixas de cigarros contrabandeados e 30 munições, calibre 38. Com o indivíduo que estava recebendo, foi encontrado uma caixa de cigarro contrabandeado, que é a que ele acabara de receber, e 2 caixas de cigarros nacionais, porém sem nota fiscal. O senhor Itanael, ele alega o desconhecimento da lei, alega que simplesmente estava comprando a mercadoria de cigarro nacional, que era de costume, rotina para ele, usual, fazendo a revenda, só que no meio dessa mercadoria acabou que tinha cigarro ilegal, né? Contrabandeado. E que não era a intenção dele, que ele não fazia ideia nem de que isso era proibido, inclusive. Ainda segundo a Polícia Federal, parte dos cigarros contrabandeados seria do Paraguai. O contrabando é justificado pelo comércio de um produto não permitido no país. Cigarro é um produto que o seu consumo é permitido no país, desde que seja um cigarro nacional, porque o governo tem a prática de proteger a indústria nacional do cigarro pelo fato dele haver uma tributação tão grande desse tipo de produto. Diante disso, os cigarros que vêm do exterior, simplesmente por entrarem no país sem a autorização da Receita e sem constar na lista da Anvisa, o Magit e o Euro não constam nessa lista, faz com que configure um crime de contrabando. E por isso, geralmente, esses cigarros têm um preço de venda mais barato do que os nacionais. Os suspeitos foram ouvidos ainda ontem na delegacia, passaram por exame de corpo de delito no IML e foram levados para o presídio. Os cigarros apreendidos deverão ser incinerados. Segundo a Polícia Federal, os suspeitos serão autuados por contrabando. O fornecedor deve responder ainda por comércio ilegal de munições. As penalidades a respeito da questão tributária ainda serão discutidas. O crime de contrabando, ele varia de 2 a 5 anos de reclusão, não cabendo fiança. O crime de comércio ilegal de armas e munições chega a 8 anos de reclusão. As questões tributárias a gente ainda não vai falar, mas pode também ser imputado um concurso de crimes, né? São quando vários crimes na análise são levantados e feito uma conta para imputar uma pena comum. Hoje de manhã, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional e a Promotoria de Justiça de Altamira, cumpriram 4 mandados judiciais de prisão em Belém e um em Vitória do Xingu, expedidos pela primeira vara criminal de Altamira, atendendo a pedido da Promotoria de Justiça, a então responsável pelas investigações. No bojo da operação, Lessons, que apura fraudes a licitações do município de Vitória do Xingu.
O promotor de justiça do estado do Pará, Daniel Braga Bona, com apoio de policiais militares, comandou a Operação Lessas hoje cedo na cidade de Vitória do Xingu para cumprir o mandado de prisão preventiva contra o secretário de administração da cidade, Joel Yamanaka, que foi preso em casa. Havia também outro mandado de prisão contra o vice-prefeito de Vitória, Murilo Ferreira de Souza, mas ele não foi localizado e, segundo o Ministério Público do Estado, Murilo agora é considerado foragido. O secretário de administração veio para Altamira. Ele passou por exames de corpo de delito no IML e depois foi levado para a delegacia, onde passou pelo processo de triagem e em seguida foi levado ao presídio. Segundo as investigações, os acusados formaram uma associação criminosa com a finalidade de praticarem fraudes a licitações em face da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu por meio da empresa BR7 Editora e Ensino Limitada, na execução de contratos em licitações. Conforme inicialmente apurado pelo Ministério Público, o prejuízo à Prefeitura de Vitória do Xingu alcança mais de R$ 5.600.000 em valores atualizados. A Prefeitura de Vitória do Xingu informou em nota que acompanha e respeita o trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público Estadual, que atuam no desdobramento da Operação Lessons, que investiga desvios de recursos em gestões anteriores do município. Sobre as prisões preventivas decretadas, a Prefeitura disse que não comentará os casos, por se tratarem de situações provenientes de outro mandato, e que cada citado arrolado no processo está respondendo na esfera civil. Esclareceu ainda que vai aguardar e acatar qualquer que seja a decisão judicial em relação aos investigados. Sobre o vice-prefeito foragido, não foi comentado na nota. E veja a seguir, já começou o período de isenção do Enem 2018 e o Instituto Federal do Pará apresenta plano de desenvolvimento institucional. Após 3 dias de oficinas, hoje encerra a programação de apresentação do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFPA de Altamira. Alunos, diretores, coordenadores e membros de comissões locais, além de técnicos administrativos, estão participando do evento. No período de janeiro a junho deste ano, serão realizadas diversas atividades, como reuniões, oficinas, conferências e assembleias, e dos mecanismos de feedback sistêmico sobre o Pensar o IFPA do futuro, que culminarão com a consolidação do novo Plano de Desenvolvimento Institucional do IFPA para os próximos 5 anos. Nós estamos participando da construção do que a gente chama de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFPA como um todo, e o Campus Altamira, que faz parte dos 18 campos do IFPA, né? O PDI ele é um documento que ele tem validade por 5 anos, né? Ele vai ter validade de 2019 a 2023, onde vai constar os cursos que vão ser ofertados pelo IFPA Campus Altamira, em toda a sua área de abrangência, que são 10 municípios com Altamira, de Placas a Pacajá e de Vitória do Xingu a Porto de Mós. Né? Então, assim, a gente entende esse momento como um momento de avanço, um momento de reestruturação do campo, um momento em que o Campus Altamira consolida a sua identidade na região, contribuindo com o desenvolvimento da região local e regional da Transamazônica e Xingu. O objetivo aqui é reunir com a comunidade acadêmica para pensar a nova missão, orientando quanto aos objetivos e metas institucionais e mapeamento de risco do PDI 2019 a 2023, contemplando também a participação coletiva e democrática da comunidade e dos requisitos mínimos que devem conter o documento final do PDI. Essa construção, ela contém a participação de toda a comunidade acadêmica, professores, alunos, agente administrativo, a comunidade externa, né? Então, assim, é um momento democrático, é um espaço democrático de construção, né, do processo de formação do Campus Altamira. Como o Campus Altamira ele atua na região, ele tem que ter o cuidado de não negligenciar a questão da oferta de curso. Não é qualquer curso que a gente tem que ofertar, né? Nós temos que perceber, né, que a sensibilidade de entender que o Campus Altamira trabalha com a vocação também rural, a vocação indígena, a vocação quilombola. Então tudo isso tem que ser atendido pelo campus, né? Embora a gente faz o planejamento e depois a gente vai correr atrás para concretizar isso aí. Quem pretende conseguir isenção para a inscrição do Enem deste ano precisa correr. As inscrições já começaram. A principal novidade da edição deste ano é a criação do período de isenção do Enem 2018.
Agora, os participantes terão que solicitar isenção antes das inscrições. O prazo para isso começou na última segunda-feira e segue até o dia 11. O período de inscrição do Enem 2018 será aberto no dia 5 de maio, uma segunda-feira. Os estudantes terão até sexta-feira da semana seguinte, dia 18, para se inscrever. O valor da taxa de inscrição deste ano foi confirmada pelo MEC no edital do Enem 2018, publicado pelo INEP no Diário Oficial da União no último dia 21. Assim como na edição passada, os estudantes não isentos deverão pagar R$ 82,00 para participar das provas que serão aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro. Para pedir isenção do Enem 2018, os estudantes deverão acessar a página do participante no endereço eletrônico enem.inep.gov.br/participante, no período de 2 a 11 de abril. No site será necessário informar os números do CPF e criar uma senha de acesso à página do participante, que será utilizada na etapa de inscrição, de acesso ao cartão de confirmação de inscrição e na época de consultar o resultado. Além disso, também será necessário informar o endereço de e-mail pessoal e o número de telefone, de preferência celular, onde o INEP enviará sempre que necessário informações para o candidato. De acordo com o item 4.8 do edital, serão isentos da taxa de inscrição do Enem 2018 os estudantes que estão cursando o último ano do ensino médio em qualquer modalidade de ensino em escolas da rede pública declaradas ao Censo da Educação Básica, os que participaram do Ensejo 2017 na aplicação nacional para a modalidade do ensino médio e que tenham cursado todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública ou como bolsistas integrais em escolas particulares. O resultado do pedido de isenção do Enem 2018 será divulgado no dia 23 de abril, uma segunda-feira. Os estudantes deverão acessar a resposta à solicitação da isenção na página do participante mediante inserção dos números do CPF e senha. A aprovação do pedido de isenção não tira a obrigação do participante de realizar a inscrição para o Enem 2018 no prazo de 7 a 18 de maio. E veja a seguir, coach ganha o mercado de Altamira e se torna ramo mais promissor na atualidade. E o clero do Xingu renovará seus votos na missa do Crisma amanhã. O profissional coaching está em evidência em todo o mundo e no Brasil. A profissão tem ganhado adeptos ano após ano. Mas o que tem atraído olhares curiosos também gera dúvidas. Afinal, o que vem a ser o coach e para que serve o coaching? Coach é a palavra inglesa que, traduzida ao pé da letra, pode ser considerada um instrutor ou treinador. Quem gosta de cinema e assistiu ao filme Duelo de Titãs vai entender bem do que estamos falando. Produzido em 2000, o filme trata de superação de obstáculos e, nesse caso, o maior de todos, o racial. Na pele de um coach, um treinador, Denzel Washington mistura técnicas do esporte e aulas sobre sociologia e ética para transformar um grupo derrotado e dividido pelo preconceito em um time capaz de vencer partidas. Palavra do momento: coach é o profissional que aplica os métodos de coaching e o coachee é o cliente ou o aluno, aquele que passa pelo processo. É uma forma de você tirar as pessoas da zona de conforto, né, e fazer com que elas alcancem as suas metas, os seus objetivos. É preciso mudar as pessoas, é preciso fazer com que as pessoas avancem, com que elas realmente, né, queiram mudar de postura, de atitude e melhorem a sua situação, tanto pessoal como profissional, como financeira, né, como familiar. Tudo isso o coaching colabora para melhorar. Atuando como coach em Altamira e na região do Xingu, Ana Zafalon aceitou o desafio de se reformular, sair da sua zona de conforto e hoje atuar junto aos seus clientes para melhorar a vida profissional e, por que não dizer, pessoal de muita gente. Tarefa difícil e que vem enfrentando grandes polêmicas. O coaching, ele parece uma terapia, ele não é terapia, mas parece. Você está entrando na vida das pessoas, você está aprofundando, você está fazendo com que ela saia de dentro dela também e ela reaja. Tirar ela daquela área de conforto. Tirar dessa zona de conforto. Ou seja, quando você mexe com o emocional das pessoas, você tem que ter muita responsabilidade. Você tem que ter muito cuidado.
Você não pode, de repente, distorcer toda aquela coisa. A polêmica citada pela profissional ganhou um novo ingrediente há cerca de 1 mês e meio, quando essa cena foi ao ar e levantou uma enorme discussão. Na novela exibida no horário das 21h, uma jovem que sofreu violência sexual na infância é instigada por uma profissional de coaching a fazer hipnose, uma das várias possibilidades aplicadas pelo método. Em carta divulgada à imprensa, o Conselho Federal de Psicologia afirmou que o folhetim prestou um desserviço à sociedade ao afirmar que a personagem, que foi abusada sexualmente pelo padrasto na infância, poderia ser tratada por uma advogada e coach durante sessões de hipnose. Para Ana Zafalon, que já atua na profissão há vários anos, houve uma precipitação do público em julgar o processo. Ele usa a programação neurolinguística, ele usa quase que uma terapia, ele pode usar a hipnose sim. Ele não é um psicólogo adequado para fazer algumas coisas. Tanto que você vê que na novela, depois desse período, né, houve um recuo em que ela encaminhou para a psicóloga. Então, qual foi o papel do coaching? Foi abrir a janela. Foi abrir esse quadrado, esse problema maior, para que a moça saísse e buscasse ajuda, né? Então, não é proibido para o coaching usar a hipnose, não, desde que ele esteja preparado para isso. Em meio à controvérsia, a emissora soltou uma nota dizendo que a novela é uma obra de ficção e que não tem nenhum compromisso com a realidade. E que a trama tem o interesse de mostrar o processo pelo qual passam as pessoas que buscam ajuda, recorrendo a diferentes e variados tipos de apoio e terapias, dos mais aos menos ortodoxos. Recente no Brasil, a profissão de coach ainda é cercada por dúvidas e mal-entendidos. Entre 2010 e 2014, o número de profissionais que se apresentavam como coach saltou 300%. Esse crescimento desenfreado atrapalha a reputação da profissão e profissionais sérios acabam sendo confundidos com aproveitadores. A metodologia que vai fazer com que as pessoas avancem. Muita gente está fazendo cursos rápidos e está achando que se tornou coach. E se tornou coach. Mas eu não condeno esses cursos rápidos, pelo contrário. Eu acho que as pessoas têm que fazer. É um primeiro conhecimento. Primeiro mas conhecimento, não para aí. E principalmente, começa mudando você. Depois que você muda, depois que você consegue administrar o teu cérebro, as tuas metas, aí você começa a pensar em aplicar isso com terceiros. Tem que ter muita responsabilidade. Padres de toda a prelazia do Xingu renovarão seus votos sacerdotais na missa do Crisma. A repórter Thaís Nascimento tem mais informações. Nesta quinta-feira acontecerá uma celebração muito especial aqui para a igreja do Xingu e contará com a presença de todos os padres aqui da prelazia. Eu estou aqui com o Padre Mandei, que vai dar mais detalhes para a gente. Padre, conta um pouquinho para a gente sobre essa celebração. Esta celebração, chamada celebração do Crisma, porque também a celebração em que é abençoado o óleo do Crisma, é também a celebração em que acontece as promessas, a renovação das promessas sacerdotais. A nossa igreja já tem o costume de realizar todas as vezes, todos os anos, uma vez por ano, essa celebração que tradicionalmente acontece na Quinta-feira Santa, no período da manhã. Como aqui no Xingu, devido à grande extensão territorial, a dificuldade de reunir os nossos padres, aqui então nós fazemos sempre na primeira semana logo da Páscoa, logo após o primeiro domingo da Páscoa, então realiza esta celebração, que é justamente a celebração que deveria acontecer na Quinta-feira Santa, com essa bênção dos óleos e renovação das promessas sacerdotais. Nesta celebração que nós vamos fazer então na quinta-feira, vai estar reunido todos os padres do Xingu, em torno de 30 padres. E esses padres então, junto com a comunidade presente, vão então publicamente renovar as suas promessas sacerdotais. Nós temos nesta celebração a bênção de 3 óleos. O óleo do Crisma, com este óleo é consagrado todas aquelas pessoas que realizam então a Crisma, quando fazem a catequese, e o bispo então, numa celebração,
vai realizar então a unção com esse óleo, que é a unção com o próprio Espírito do Senhor, né? Ele é um óleo consagrado, mas também perfumado, com algumas essências muito cheiroso. O outro óleo é o óleo dos catecúmenos, que é também chamado o óleo do batismo. Esse óleo os nossos padres também levam para as suas paróquias, e com este óleo então é ungido aqueles que são batizados. Lembrando que com esse óleo era ungido os grandes reis do passado, né? do tempo de Jesus, anterior a Jesus, e a igreja adotou também esse óleo para mostrar que aquele que é batizado, ele é sacerdote, profeta e rei, como é realizado também na própria oração após o batismo. E o outro óleo é o óleo dos enfermos, o óleo que é ungido então aquelas pessoas que se encontram doentes. É o óleo com a intenção de consagrar esta pessoa e pedir a essa pessoa a saúde tanto do corpo como do espírito. Muito obrigada pela entrevista, padre. Então você não deixe de participar, será na quinta-feira aqui na Catedral às 19h45. O Cidade Livre termina aqui. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã.